Olá, irmãos. 2022 começa num sábado, por isso, vamos antecipar um pouco o nosso vídeo semanal para que possamos acompanhar a leitura desde o princípio. Esse vídeo, então, tratará do dia 1 ao dia 9 de janeiro. Nós estamos seguindo o plano de leitura da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse plano de leitura é dividido em 3 grupos. O primeiro deles será no livro de Gênesis. Leremos, neste período, do capítulo 1 até o capítulo 16 de Gênesis. O segundo, no livro de Salmos, um salmo por dia. Leremos do Salmo 1 até o Salmo 9. E o terceiro deles pode parecer estranho, mas ele começa em Lucas 5, 27 e vai até Lucas 9, 28 a 62. Não me pergunte por quê, mas assim completaremos a quantidade de leituras necessárias para fazermos o nosso programa. Quero então conversar um pouquinho com você sobre o que você lerá nesses 9 dias. No livro de Gênesis, você tem a informação sobre o início, a criação, a queda. Você vai encontrar ali os efeitos da queda na vida de Caim, Abel, Sete e, por fim, Noé. Então você encontrará a informação sobre o dilúvio, o juízo de Deus contra aquela geração que se afastou do Senhor e, ao mesmo tempo, a preservação que Deus promoveu através de Noé e da arca que Deus mandou que fosse construída. Após Noé, então, nós vamos ouvir sobre a história da Torre de Babel, muito importante para mostrar que o pecado continuava na vida humana, e então a salvação que Deus começa a produzir, chamando Abraão e conduzindo Abraão passo a passo, até o momento em que Deus lhe concede um filho, o filho da promessa. No livro de Salmos, nós encontramos a abertura nos capítulos 1 e 2, falando daquele homem que teme ao Senhor e que será bem-sucedido em tudo aquilo que faz. E também do filho que foi colocado como rei, ungido do Senhor no Monte Sião. A partir daí, o Salmo começa a falar das lutas de Davi, aquele que é o ancestral de Jesus, o nosso Redentor. E como essas lutas foram intensas, mas a sua confiança e esperança em Deus estavam bem firmadas em cada uma das situações. Na leitura do Evangelho de Lucas, começamos com o chamado de Levi, ou Mateus. Então vemos como, depois de chamar a este homem, Jesus reúne os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, aqueles a quem ele ensinará mais diretamente. Então veremos várias curas importantes, especialmente em pessoas que estão nas regiões mais distantes de Israel, mostrando que o Evangelho estava alcançando a Galileia e muitos que estavam buscando instrução com Jesus. Leremos sobre a parábola do semeador, tão importante para entendermos o efeito do Evangelho na vida das pessoas. E a instrução que Jesus dá a todos aqueles que querem segui-lo. Dessa forma, nós veremos como o nosso Senhor preparou e orientou os seus discípulos nos seus primeiros passos. Muitas coisas importantes ainda seriam necessárias que acontecessem, mas ali eles já podiam conhecer claramente quem era Jesus. Por isso, no Monte da Transfiguração, Jesus aparece e manifesta sua glória a eles. Agora eles conseguem ver quem de fato Jesus é, mas precisam aprender também que Jesus veio não para manifestar, não para trazer admiração aos homens pela sua glória. Isso certamente acontece, mas ele veio para sofrer em nosso lugar e para morrer perdoando os nossos pecados. Então lembre-se, queda, necessidade de salvação e, por outro lado, a redenção que nós encontramos em Jesus Cristo quando confiamos nele e o seguimos. Boa leitura, que Deus abençoe a sua vida.